Apocalipse 13, a partir do versículo 1. Amém? Pai, nós entregamos, Senhor, esse momento a Ti. Eu entrego a Ti, Senhor, essa ministração é Tua, Senhor. Sabe, Jesus, como Tu falavas aos discípulos, e aqui nesse capítulo tem coisas tão particulares, Pai, que Tu nos traz. Nós queremos hoje nos sentir como aqueles discípulos, Senhor, como os 12 que Te acompanhavam, Senhor, e que quando a multidão não estava perto, quando estavam só contigo, Tu vinha e falava coisas insondáveis, grandiosas. Então, Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui para receber de Ti. Nós estamos aqui para receber de Ti, Senhor Jesus. Nós sabemos que Tu virá. Nós sabemos que Tu já está vindo. Na verdade, Tu já veio para muitos irmãos que se foram, Senhor. E nós não queremos temer os tempos. Nós estamos nesse relógio profético, mas nós sabemos que o dono desse tempo és Tu, Senhor Jesus. Então fala conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Então você está com sua Bíblia aí, né? Faz tempo que tu não abre ela ou todo dia você abre ela? Como que é? Todo dia? Só uma pessoa falou que abre a Bíblia todo dia, gente? O que acontece? Quem aqui abre a Bíblia 3 vezes por semana? Tem alguém aqui que abre 3 vezes por semana? Alguém que abre todos os dias? Olha, eita glória, amém. A palavra do Senhor fala lá em Apocalipse 13. Deixa eu pôr na NVI aqui. Aí está na ACF, né? Tá não. Eu vou usar a minha aqui, pô. Agora foi. Viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que foi permitido realizar, em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Amém? Senhor, essa tua palavra, Pai,
nos ilumina neste momento, Senhor, tira toda a ideologia que o mundo tem colocado, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, Pai, coloca a mão na sua cabeça agora. Senhor, nossas mentes estão abertas para receber de Ti, somente de Ti. Tira todo o medo, toda inquietação, toda ansiedade. E que a Tua fé, Senhor, a Tua fé, o dom da fé entre agora, Senhor, nos meus irmãos e em mim, na Tua igreja. E que nós, se nós tememos alguma coisa, que a partir de agora nós passemos a ter fé que Tu és conosco e que nós podemos tudo em Ti, no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Esse capítulo é um capítulo muito complicado no livro de Apocalipse. Na verdade, talvez seja o capítulo mais complicado, talvez ele e o capítulo 17 sejam os mais complicados. Esse capítulo em si, ele fala sobre dois seres aí. Ele fala sobre uma besta que surge da terra, outra que surge do mar. E na verdade, quando nós estudamos, nós entendemos essas referências que João nos traz aqui. A besta que surge do mar é o anticristo. E a besta que surge da terra é o falso profeta. O anticristo, ele tem vários nomes na Escritura. Vários nomes. Ele é chamado de o abominável da desolação. Ele é chamado de a besta. Ele é chamado de o falso Cristo. Tem vários nomes. Ele recebe vários nomes ao longo das Escrituras. E é uma verdade que vários anticristos surgiram. É uma verdade isso daí. Durante a caminhada cristã, nesses 2000 anos, muitos homens se levantaram empoderados pelo espírito do anticristo, porque há um espírito realmente do anticristo e que dominou vários homens e que fizeram coisas horrendas. Nós temos Nero, nós temos Hitler, nós temos tantos e tantos homens que perseguiram cristãos, que perseguiram judeus, que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. Só que aqui no capítulo 13, a palavra está falando para a gente de o anticristo específico. Aqui é realmente a encarnação de Satanás aqui na terra. Esse é o homem que fala na Escritura que é o abominável da desolação, como Paulo fala. Esse é o verdadeiro, vamos dizer assim, cavalo de Satanás mesmo. Esse aqui é o verdadeiro, esse aqui. Porque ele será a encarnação do mal na terra. Ele será o líder mundial. E assim, a palavra fala que, no versículo 1, ele surge do mar. E o mar significa povos. No capítulo 17 fala que as águas que tu vistes a meretriz são povos, são nações. Então esse anticristo, essa pessoa, ele surge das nações. As nações o escolhem, os povos o escolhem ou colocam como líder. Amém? Glória a Deus. Os 10 chifres significam 10 reinos ou blocos. O mundo está se sectarizando, o mundo está se fechando em blocos. Nós temos vários blocos, nós temos a União Europeia, nós temos o Mercosul, nós temos... tinha o NAFTA, agora virou outra sigla lá, que é México, Estados Unidos, Canadá. Nós temos blocos ali na Ásia, nós temos blocos na África, nós temos blocos no Oriente Médio. Nós temos vários blocos, e esses blocos se fecharão, escolherão seus líderes, e esses líderes estarão junto com o anticristo, nesse tempo do fim. Amém? No versículo 2, nós temos uma referência ao livro de Daniel 7, quando fala dos 4 seres. Os 4 seres representavam 4 impérios. Nós tínhamos o Império Babilônico, nós tínhamos o Império Medo-Persa, depois nós tivemos o Greco-Macedônio, depois nós tivemos o Império Romano. E todos esses impérios tiveram o seu poderio, tiveram o seu alcance, tiveram o seu território, a sua influência na cultura mundial. Por exemplo, o Império Romano, até hoje, as nossas leis muito baseado no que foi Roma, sabe? E, por exemplo, a idolatria, por exemplo, nós temos muitas referências com a Babilônia.
E muitas outras coisas nós vemos que esses impérios antigos trouxeram a sua contribuição no que nós temos hoje. E esse anticristo, esse ser, ele reúne características perversas de todos esses impérios. O que tinha de pior no Babilônio, o que tinha de pior nos medos, o que tinha de pior nos gregos, nos romanos, tudo isso é juntado no anticristo. Então ele tem um poder muito maior do que todos esses impérios. E ele também vai dominar um território muito maior. Muito maior, ele vai dominar o mundo. Todos esses impérios pensaram em dominar o mundo. Mas o anticristo vai conseguir isso. Amém? No versículo 3 fala que aconteceu algo com a besta que chocou o mundo. E que através desse ferimento, através dessa cura, o mundo se encanta com ele. O mundo vai ver a cura dessa cabeça que foi ferida, no caso, e vai se encantar com o anticristo. E vai o elevar a um patamar jamais visto para outro homem. No versículo 4, o anticristo aponta para o dragão, Satanás. E essa observação que o mundo faz diante do anticristo traz uma coisa impensável. O mundo todo fala, o anticristo, esse homem é invencível, ninguém pode ir contra ele. A palavra não fala o que acontecerá com ele, mas de certo é que acontecerá algo muito grave, ele será curado e todas as nações ficarão enfeitiçadas por isso e o adorarão. E você percebe que Satanás ele é sujo. Porque Jesus, quando ele vem à terra, Jesus ele aponta para o Pai, não é verdade? O anticristo, ele vem à terra e ele aponta para Satanás. Então Satanás ele está copiando a tríade, a trindade divina. Amém? Então ele quer copiar o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Então tu vê que Satanás ele é copião mesmo, descarado. Ele é descarado. No versículo 5 fala que a besta afronta tudo o que é Deus. E é determinado o seu tempo de atuação. 42 semanas correspondem a quanto tempo, gente? 3 anos e meio. Amém? 3 anos e meio. No versículo 7, é dado ao anticristo a autoridade de governar sobre o mundo e de guerrear contra o povo de Deus. Então a sua autoridade é tão grande que ele pode guerrear contra o povo de Deus. E é complicado porque a palavra fala, no versículo 7, que foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Vencê-los. Gê, o que significa isso? Eu não estou falando para você que ele acaba com a igreja, ou ele acaba com o remanescente do Senhor, ou que ele vai conseguir esse êxito. Mas quando fala aqui que ele poderá vencê-lo, significa o quê? Que ele levará à morte. Milhares e milhares morrerão realmente. Será dada autoridade para ele matar o povo de Deus. Amém? E um versículo chave para tirar o medo daqueles que temem o Apocalipse. Ô Pan, coloca no versículo 8 para a gente. Tem gente aqui que tem medo de Apocalipse? Levanta a mão aí. Já teve muito. Do anticristo. Tem alguém que tem medo do anticristo? Tem gente que só levantou a cabeça, está com tanto medo que só balançou a cabeça assim. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Você pode imaginar porque esse é um versículo chave para a gente? Sabe por quê? Quem adorará a besta? Todos os habitantes da terra, não é? E quem não adorará? Aí, a presbítera Terezinha falou tudo.
aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida não adorarão a besta. Amém? Então fala aí para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ô filhão, pergunta aí para ela. Você tem seu nome escrito no livro da vida? Então você não vai adorar a besta. Amém? Todos aqui têm o nome escrito no livro da vida? Todos aqui aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador? Quem não aceitou? Corre que dá tempo. Agora depois que ele estiver aqui, aí vai ser só... Depois que o anticristo estiver na terra, vai ser só na base do sangue, para você conseguir sua salvação. Amém? Então, irmãos, nós somos pré-tribulacionistas. Amém? Nós cremos que a igreja será arrebatada antes do tempo da tribulação. Amém? Tem diversos textos que corroboram para essa nossa linha teológica. Tem diversas linhas teológicas, escatológicas, que vão falar outras coisas. Nós não estamos aqui para discutir, nós não estamos aqui para xingar, para menosprezar o entendimento de ninguém. Nós acreditamos que Jesus vem para buscar a igreja antes da tribulação, nós subiremos com Ele, nós viveremos lá a boda do Cordeiro. E é isso, gente. Amém? Talvez você tenha uma linha teológica diferente, e nós faremos conteúdos depois dessa série, e nós abordaremos vários pontos, e nós esclareceremos vários pontos. E se eu fosse você, eu viria na Lion Academy, eu acompanharia os nossos canais nas redes sociais, porque a gente vai estar falando sobre tudo isso. E assim, a gente não quer causar intriga entre os demais irmãos, amém? Mas a verdade é que aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, não adorará a besta. Amém? O versículo 10 fala sobre perseguição. Será um tempo de muita morte e perseguição. E neste versículo eu quero dar ênfase a algo que a pastora já falou, né, no culto anterior. Nós somos pré-tribulacionistas, sério. A pastora já falou isso. Eu estou mais uma vez afirmando isso. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja. E um texto que traz muita clareza sobre isso é o Mateus 24. Mateus 24, a palavra do Senhor, fala sobre um sermão que Jesus dá aos seus discípulos. E é muito louco Jesus, porque na multidão ele fala algo geralzão, né? Aquele geralzão para a multidão entender. E de repente os discípulos chegam a Jesus e perguntam: Jesus, quando que virá o fim? Como que vai ser nos últimos dias? Quando acontecerão essas coisas? E ele começa a falar, só que detalhadamente, porque aqueles que andam com Jesus, eles recebem um alimento mais poderoso, com mais sustância. Amém? Então já Jesus ele fala que estará, lá em Mateus 24, Jesus ele fala que estarão andando dois num campo, um será levado, o outro não. Estarão dois numa cama, e um será levado, o outro não. E que ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, que era para os discípulos ficarem atentos, porque ninguém sabia a hora que ele viria, mas que seria muito rápido, que não daria tempo de prestar atenção. Não será uma coisa que tipo assim, calma aí, está aparecendo uma luz ali no céu, e ficou durante horas, e é Jesus. Não, gente, vai ser assim, no abrir e fechar de olhos, você tem que estar preparado sempre. E isso é uma coisa muito importante. Por isso que a gente não debate com outras linhas teológicas por causa disso, porque a verdade é que todos estão se preparando para a volta de Cristo. Alguns acham que vem antes, outros que vem depois, mas a verdade é que você tem que estar preparado. Porque eu acredito no arrebatamento. Mas, gente, se eu tiver, num prostímbulo, na hora do arrebatamento, eu vou para o céu? Se eu estiver fazendo um assalto na hora do arrebatamento, eu vou para o céu? Não, né? Não tem como, né? Estou totalmente desviado da palavra do Senhor. Como que eu poderia ir para o céu, não é verdade? E aí, esse capítulo de Mateus 24, ele corrobora muito com a nossa linha teológica, porque fala sobre algo que vai ser instantâneo.
e que não será como a segunda vinda de Cristo, que todo olho verá, mas que Ele vai fazer, será instantâneo, e você tem que estar preparado. Ele fala, esteja preparado. E eu quero fazer uma pergunta, você está preparado para o arrebatamento? Amém? Ixi, só tem uma pessoa que está confiante, hein, gente? Se Jesus voltasse agora, você acha que estaria com crédito ou descrédito perante ao Senhor? Você iria? Amém? Glória a Deus. A palavra fala que como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do homem, na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Lembra como que foi com Noé? O Senhor falou, entra na arca, ele entrou, o povo estava todo disperso, de repente começou a chover, e aí a porta da arca já estava fechada, já não tinha mais como se salvar. E eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? Então cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, ô, se ajeita, rapaz. Te alinha. Te alinha que nosso Senhor vem. E você que nos assiste pelas redes sociais também, uma coisa muito importante que a pastora Vasti falou no culto passado, que é o seguinte, gente, já passou a pandemia. Se você tem a possibilidade de estar aqui na igreja física, venha. Venha. Durante a pandemia, as lives, os cultos online serviam só para uma sobrevivência. Só para que você sobrevivesse àquele período, mas agora não, você não tem mais desculpa para não estar aqui. Durante a pandemia, muita gente tinha medo de morrer, medo do vírus e por aí vai. Mas a verdade é que a coisa que o cristão tem que estar mais preparado é para a morte. Não é verdade? A maior preparação que o cristão tem que ter é para a morte, porque a partir do momento que ele morre, ele sabe que ele vai para os braços do Pai. E por que a gente teme tanto? Por que a gente deixa de fazer a obra do Senhor? Por que a gente deixa de fazer o reino crescer com medo de perder a nossa vida? Então você não tem mais desculpa, você tem que estar aqui na igreja. Não sei que você esteja trabalhando, esteja ouvindo o culto no seu trabalho, aí é outra coisa. Mas se você está em casa, na sua cama, quentinho, você tem que estar aqui na igreja. Porque quando a palavra fala do Pentecostes, lembra do Pentecostes? Todos estavam reunidos no cenáculo. Se fosse um na Galileia, outro na Judéia, outro lá em Tiberíades, outro não sei na onde, seriam pipocos de avivamento, mas não teria a repercussão que teve. Agora já no cenáculo não, todo mundo reunido, todo mundo orando, numa só convicção, num só pedido, o Espírito Santo veio, desceu e fez o que fez. Então você tem que estar aqui no corpo. Se fora do corpo, você morre. Não tem órgão que sobreviva fora do corpo. Amém? E, gente, o meu objetivo hoje não é esgotar o tema, não é esgotar esse capítulo, porque tem muita coisa nesse capítulo. Mas eu gostaria de falar sobre 4 coisas com vocês, amém? Eu gostaria de falar sobre o anticristo, gostaria de falar sobre o falso profeta, eu gostaria de falar sobre o governo da besta e sobre o uso da tecnologia no governo da besta. Amém? Quem é que me dá 2 minutinhos para essa ministração? Levanta a mão aí, quem me dá 2 minutos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Tem tempo pra caramba. Então, gente, continuando a exposição, no versículo 11, surge outra besta que sai da terra. E eu queria falar uma coisa com vocês. João ali, ele usa palavras, e talvez no contexto deles, ficasse muito evidente para eles. Mas para a gente já fica mais difícil, afinal de contas nós estamos 2000 anos adiante, né? Então, assim, fala assim, ó, surge uma besta que sai da terra, né?
E a terra aqui é usada como algo totalmente contrário aos céus. Então a terra, ela faz uma antologia aos céus. Sabe, a gente às vezes canta, né? Assim na terra como no céu. Não é? Assim na terra como no céu. Que venha o teu reino, venha a tua justiça, não sei o que e tal. Nós queremos a cultura dos céus na terra. Não é verdade? Mas aqui, essa besta, ela surge da terra. O que significa isso? Essa besta, que é o falso profeta, ele surgirá de todas as filosofias, de todas as teorias, de todas as ideologias, de todas as religiões, de toda a cultura humana. Ele é a mistura de tudo isso. Ele é o falso profeta. Ele é um ser ecumênico. Ele é um ser que traz uma união dessas ideias para adoração ao anticristo. E o falso profeta, ele tem 2 chifres que parecem como cordeiro, mas ele fala como dragão. Ele dá uma de santinho, mas quando ele fala que nem Satanás. Ele fala coisas perversas. No versículo 12, esse versículo em especial é muito importante. Primeiro fala que o falso profeta exerce toda a autoridade de anticristo e que o falso profeta força a terra a adorar o anticristo. O nosso inimigo é tão sujo, tão copião mesmo, que neste versículo nós podemos ver uma semelhança entre o que é falado nos evangelhos, sobre João Batista apontar a Cristo e o falso profeta apontar ao anticristo. Vocês lembram que nos evangelhos fala que João Batista, ele falava que virá um que eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias? Lembra disso? E que quando Jesus chega para João Batista e fala, como assim? Eu vou te batizar? Eu que tinha que ser batizado por ti. João Batista fala assim, eu vos batizo com água, mas virá aquele que batizará com fogo. E quando ele vê Jesus, que ele aponta que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Cristo, os discípulos falam, não, como assim? Aquele ali é o Cristo que tu está falando durante todo esse tempo? Aí João Batista fala, sim, é ele. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então a palavra fala que a voz do que clama no deserto, preparai, endireitai os caminhos para o nosso Senhor. João Batista fez esse papel. E aí vem o falso profeta que ele imita um tipo de João Batista. Só que ele leva ao povo a adoração do anticristo. Amém? No versículo 13 e 14, o falso profeta engana todo mundo e conduz a humanidade a adorar o anticristo e a fazer uma imagem a ele. Coloca pra gente no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 13 e 14. Enquanto isso eu tomo água. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, o anjo da igreja. Não, calma aí. 13. Você mudou de capítulo. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Você percebe que ele produz sinais, ele faz descer fogo dos céus à terra. Ele faz sinais miraculosos e o povo fica todo encantado com isso. E mais uma vez, o falso profeta fala, adoro o anticristo. E a partir deste ponto eu quero falar mais especificamente sobre o governo e a tecnologia. Amém? Então nós demos uma introdução sobre do que o capítulo se tratava. Agora a gente vai partir para essa contextualização do que nós vivemos hoje e sobre essa tecnologia e tudo mais, e sobre esse governo. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa,
para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aí está em Apocalipse do 13, do 15 ao 17. O anticristo ele surgirá num tempo de grande comoção. Ele surgirá num tempo de muita guerra, de fome, de pestes, de crises econômicas, de insegurança. O mundo não terá paz, o mundo não terá segurança, o mundo não terá alimento, o mundo não terá muitas coisas. E o anticristo ele surge para solucionar tudo. O anticristo ele surge com todas as soluções necessárias para aquele período. O anticristo ele será aclamado pelas nações, ele será aclamado pelos povos. O anticristo ele será aclamado por todas as organizações mundiais, por todos os governos, por todos os blocos. Ele será o homem para fazer a diferença num mundo que precisa de soluções. Ele será o homem para trazer paz a um mundo que precisa de paz, que quer o fim das guerras. Ele será um homem super inteligente, muito influente. Ele será um homem que fará com que todos os outros líderes passados pareçam patéticos, porque ele é o anticristo. Ele é empoderado por Satanás, ele é a encarnação do demônio na terra. E, gente, se a gente pensar que Satanás, no céu perfeito, com aquelas miríades e miríades de anjos, que faziam todas as suas coisas, os seus serviços, que estavam diante da face de Deus, Lúcifer conseguiu perverter 1/3 dos anjos. O que esse ser fará na terra? Diante de todas essas catástrofes a qual nós estaremos vivendo. Qual será o poder que ele terá? Tem um economista que chama James Baldwin, ele falou que a crise clama por uma liderança global. Esse homem ele foi um integrante do FMI durante 30 anos. FMI, para quem não sabe, é Fundo Monetário Internacional. É como se fosse um banco global que empresta dinheiro às nações para o desenvolvimento das nações. E esse homem, ele viu a pandemia, ele viu a crise a qual a humanidade estava vivendo, e ele falou assim, nós precisamos que alguém se levante. E não só ele, diversas lideranças falaram isso. Nós precisamos que alguém tome as rédeas do mundo e que traga segurança ao mundo. Que traga esse governo, uma governança global. E ele falou assim, a cooperação internacional é fundamental neste momento, porém ela só será efetiva se houver um grande país capaz de assumir a condução do problema. Então o que ele fala? Ele fala sobre uma nação assumindo todos esses problemas. A gente lembra, durante a pandemia, como que foi. Até hoje, a gente está tendo problema nos suprimentos de microchips e de semicondutores para veículos, para máquinas e para tudo mais, porque Taiwan não conseguiu suprir a demanda mundial, porque a pandemia ela destruiu toda a cadeia de suprimentos mundial. Tem países que hoje não têm alimento, está faltando certos tipos de alimentos. Por exemplo, nos Estados Unidos, no ano passado, o McDonald's chegou a diminuir o cardápio das suas lojas, porque faltavam alguns itens para compor os lanches, então eles foram diminuindo, porque não chegava. Vocês se lembram que no governo passado, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele chegou a vir no Brasil para pedir ajuda do Brasil no fornecimento de alimentos. Gente, a Inglaterra, país de primeiro mundo, vindo no terceiro mundo para falar, vamos fazer uma aliança aqui para você fornecer alimento para a gente, porque a crise está feia. O anticristo ele vai ter tudo o que precisa para dominar a humanidade. Ele será o líder da maior cúpula de líderes que já existiu. Organizações como a ONU, como o FMI, como o Fórum Econômico Mundial e tantos outros, serão subordinados desse homem. Serão subordinados do anticristo. Elas serão utilizadas para que ele implante o seu governo. Porque, gente, se a gente for pensar hoje, por exemplo, na ONU, as Nações Unidas têm mais de 180 países que são membros. Às vezes a gente vê assim nos jornais essas brigas entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia. Você já percebeu que
mesmo eles tendo essa rivalidade, a todo momento estarem falando que farão guerra um contra o outro, Rússia e Ucrânia, por exemplo, você já percebeu que por mais que eles sejam rivais, a Coreia do Norte, gente, que é totalmente fechada a tudo, por mais que eles sejam rivais, todos eles são signatários da ONU? Todos eles são signatários da ONU. Então essa união de nações já está acontecendo, gente. O sistema do anticristo já está sendo implantado, já está sendo colocado, está sendo melhorado. Ferramentas estão sendo desenvolvidas para trazer um controle maior, mas a verdade é que o sistema já está aí. As soluções trazidas pelo anticristo serão irrefutáveis. Ele solucionará tudo. Eles farão uma nova constituição global. E essa nova constituição global, ela passará por cima de todas as outras constituições. As nações abandonarão a sua soberania para dar a um órgão só e a um ser só. Esquece a soberania, esquece a proteção dos territórios, esquece tudo isso. A gente já ouve falar sobre isso, gente. Quem nunca ouviu aqui que a Amazônia é do mundo, não do Brasil? Você já ouviu isso? Então, é um prelúdio. A verdade já está aí. Farão uma nova constituição e só haverá um ordenamento jurídico. É a constituição do anticristo, desse novo tempo, dessa nova era. E teremos várias diretrizes dentro dessa constituição. As nações passarão o controle para o sistema da besta. E a população mundial, ela vai adorar isso. Talvez você pense assim, cara, impossível disso acontecer. Mas deixa eu te falar, antes dos anos 2000, você imaginaria uma pessoa não poder ficar sozinho numa praia por causa de uma doença? Você imaginaria que você perderia o seu emprego porque você não tomou um remédio de uma doença que talvez você nem tenha? Você imaginaria que você teria que tomar 4 doses de um remédio, 5 doses, 6 doses, senão você não poderia viajar para um outro país? Não, né? Mas nós somos submetidos a tudo isso, não foi verdade? Verdade. E aceitamos, não aceitamos? E nesse tempo aqui de crise, de fome, como que vai ser? O anticristo terá soluções, mas ele também vai ter cadeia, ele vai ter prisão, vai ser um aprisionamento da humanidade. A gente, há um tempo atrás, antes da última doença, que você não pode criticar, né? A última doença, vocês sabem qual que é, né? Que teve aí, de 2020 até 2022 agora. Então, antes, a gente defendia a nossa liberdade. Antes da doença, a gente defendia. Eu quero falar o que eu quero ir onde eu quero. A gente não ligava para muitas coisas. Depois dessa doença, a gente trocou a liberdade. A gente trocou tantas coisas. A gente deixou de vir à igreja. Tem gente que até hoje não voltou. Tem gente que até hoje não voltou. Entende? Então o imaginário da população já foi trabalhado. O imaginário é a coisa mais importante. Por quê? Você tem uma ideia na cabeça, um pensamento. Você sabe de onde surge esse pensamento, essa ideia sua? Surge do seu imaginário. Quem moldou o seu imaginário foi o sistema. Nós vemos hoje milhares e milhares de filmes apocalípticos, catastróficos, com dizimação de populações inteiras.
Quem assistiu aquele filme 2012? Tem alguém aqui que assistiu aquele filme 2012? E o Vingadores, Guerra Infinita? Teve gente que assistiu Vingadores aqui? Ô Vitor, você não assistiu não, mano? Caraca, cara. Lembra que o Thanos estrala o dedo e some metade da população do universo? Muito louco isso, né? E aí mostra o pós-cenário, né? O mundo naquele caos, umas pessoas enlouqueceram. E aquela confusão toda. E quantos filmes não mostram isso? Então seu imaginário já foi preparado. Quando eles começarem a falar sobre a crise, sobre guerra, sobre fome, sobre, se submeta, porque o mundo vai acabar, a humanidade vai acabar, a gente vai aceitar. A gente não vai estar aqui. Deixa eu parar de falar gente, né? Senão... Meu Deus do céu, tem nego que já... Não, calma aí, vai ficar, não vai. Já começou a se balançar, já. Não, gente, nós não. Mas quem ficar aqui? Então, gente, no passado o mundo não tinha muitas ferramentas para fazer isso, para trazer esse controle. Mas agora o mundo está desenvolvendo. E nós temos diversas ferramentas que serão usadas pelo anticristo. Nós temos a mídia, que nós já vemos como que nós somos manipulados pela mídia, por jornais, por TV, por rádio, revista, outdoors e tantas coisas. Nós temos a internet, que é difícil. Às vezes a gente pensa assim, não, a gente tem liberdade na internet. Não tem nada. Tu coloca para pesquisar algo lá no Google, as primeiras opiniões sobre aquele assunto é o que o Google quer te mandar. E às vezes é um Ctrl+C, Ctrl+V em todos os sites falando a mesma coisa. E como que você vai fugir disso? Se todos os sites estão falando ali a mesma coisa. E são sites confiáveis. No tempo do anticristo vai ser a mesma coisa, gente. Nós temos a internet das coisas. O que é a internet das coisas? A geladeira inteligente. Calma, eu estou aqui no trabalho, eu vou aumentar o meu freezer para o meu sorvete ficar mais geladão. Então calma aí, eu vou comandar aqui. Aí minha geladeira começa a gelar mais. Aí eu mando um comando para o meu ar-condicionado já começar a esquentar um pouquinho porque está frio e eu quero chegar em casa com minha casa quentinha. Eu vou comandar minha lava-louça. Eu vou comandar minha lava-roupa, não é assim? É a internet das coisas. Só que tudo isso não é linkado com a internet? Tem uma conexão com a internet? Isso será usado pelo anticristo. A inteligência artificial, gente, será usado poderosamente. O dinheiro digital será usado poderosamente pelo anticristo. Nós estamos vendo que pouca gente anda com dinheiro em papel físico na carteira. Ou é cartão, ou é aplicativo do banco, agora é Pix. Não é verdade? Agora nós temos as criptomoedas. Eu converso muito sobre criptomoeda com o Naor. Que o Naor que é o especialista das criptos aqui. E assim, gente, é um futuro. Porque se eu tenho R$100 no meu bolso e me dá vontade de comprar 3 Bíblias, mesmo que a Bíblia seja proibida de ser comercializada, e fulano ali está vendendo a Bíblia, eu chego lá, toma aqui os 100 conto das 3 Bíblias. Pronto. O governo não consegue monitorar esse dinheiro físico que está na minha mão, mas um dinheiro digital não, porque está na tua conta. Tem um algoritmo, tem um controle. Vai ser centralizado. Vai ser centralizado, gente. Hoje as criptos são descentralizadas. Certo? Estou falando certo, né? São descentralizadas. Mas chegará o tempo onde o governo mundial centralizará, criará uma moeda e perseguirá as moedas que não são centralizadas. Porque eles querem domínio, eles querem controle. Entende? Então sabe aquela compra que tu faz no mercado? Você vai ter que ter dinheiro digital.
aquela viagem que você quer fazer, vai ter que ter dinheiro digital. Até mesmo uma esmola que você queira dar no farol. É dinheiro digital, vai ter que ser tudo digital, gente. E sobre a internet das coisas, assim, uma coisa muito para a gente pensar. Tudo é controlado pela internet, não é? Eu não sei se vocês já perceberam o cerceamento de liberdade da internet que está acontecendo nos últimos anos aí, onde são excluídos sites, perfis de redes sociais. Já percebeu já? Fulano teve a sua rede bloqueada. Verdade ou não é? Por que fulano teve sua rede bloqueada? Porque falou algo contra um órgão do governo. Porque teve uma opinião contrária ao que os especialistas estão falando. Porque violou as políticas da plataforma. Por que isso? Por que aquilo? Não é assim? Aí você tem sua rede social tirada. Você, por exemplo, você está num PicPay, por exemplo. Eu vi casos, por exemplo, do PicPay. O cara estava no PicPay, recebia o seu dinheiro por lá. Estava, por exemplo, numa Hotmart, vendia os seus cursos por lá. E foi tirado do cara. O meio de sustento do cara era o quê? Era dar aula. Através de diversas plataformas. Foi tirado. Simplesmente assim. No Canadá aconteceu um protesto no ano de 2021 contra... eu não vou poder falar essa palavra, né? Contra a segregação de liberdade das pessoas durante a doença. Então, o que acontece? O governo canadense, o Justin Trudeau, falou o seguinte: caminhoneiros, vocês não vão sair da via? Vocês não vão ir trabalhar? Vocês não vão respeitar a quarentena? Então é o seguinte: a gente vai congelar todo o dinheiro de vocês que estiverem nos bancos. Milhares de pessoas aconteceu isso. No Brasil hoje, teve um ato aí em janeiro, que foi uma depredação nos prédios públicos lá em Brasília, e estão falindo empresas, estão cerceando liberdades, estão fechando contas de pessoas, e por aí vai. Entende? E aqui o governo do anticristo é muito mais autoritário do que tudo isso. Muito mais autoritário do que tudo isso. Uma coisa que eles usarão também é o sistema de crédito social. O que seria o crédito social? O crédito social é toda uma organização social com suas leis, com o que o cidadão pode fazer ou não fazer. E a partir do momento que você vai fazendo tudo que o governo manda, vai aumentando o seu crédito social. E eu gostaria de ler uma reportagem aqui que aconteceu em 2019. Sistema de crédito social proíbe 23 milhões de pessoas de viajarem na China. 23 milhões de pessoas em 2019 foram proibidas de viajar na China. Porque estavam com crédito social no vermelho. E o que é o crédito social? Você tem todas as diretrizes ali. E se você burlar qualquer uma delas, você é penalizado. E como que eles monitoram isso? Você já percebeu? Não sei se você já foi aqui no Carrefour de Osasco, por exemplo. Quando tu está chegando na loja, tu está passando pela porta, tem uma câmera e ela lê o seu rosto. Já percebeu isso? Quantos lugares que você já foi que ela lê o seu rosto? Ali já pega já a sua face e já sabe quem que você é, onde que você mora, no que você trabalha, tudo. Tem seus dados ali, o sistema já tem tudo. E o crédito social faz isso. Então, por exemplo, teve a questão, por exemplo, uma pessoa que comprou 2 garrafas de vinho no mercado. E aí abaixou o crédito social dela lá na China. Por quê? Porque o governo colocou como ela sendo uma pessoa viciada, alcoólatra. Porque passou da taxa de álcool que ela poderia ingerir durante a semana. Uou! Já era a liberdade. Aí abaixou o crédito social dela. Uma coisa que estão falando de implementar são cidades de 15 minutos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é assim, eles querem te fechar num bairro.
onde o seu trabalho esteja a 15 minutos, a sua escola a 15 minutos, o seu hospital a 15 minutos, tudo em 15 minutos. E você não pode sair dali, você tem que ficar ali. Você não pode ir para outro lugar. Por exemplo, na China, por exemplo, você não pode mudar de estado. Você tem que falar com o governo e perguntar se é permitido que você mude de estado. Se não for permitido, você tem que ficar ali. E não interessa se você está sem emprego, se você está sendo ameaçado de morte, não interessa. Você tem que ficar ali. Suíça. Entende? Então, gente, o sistema está sendo montado. Por exemplo, políticas ESG, de ecologia sustentável, não sei o que, tal, vamos proteger o planeta. Aí eles estão querendo abolir os carros a combustão até 2030. E aí só vai ter carro elétrico. Mas a produção de cobre que nós temos no mundo não comporta o número de carros que nós temos. Então qual que é a solução? Nem todo mundo vai ter carro. Usa transporte coletivo. E aí tu junta o crédito social, cidade dos 15 minutos, dinheiro digital, as políticas ESG e as outras tantas ideologias que estão sendo implementadas, você vê que o sistema do anticristo está sendo colocado, está sendo aprimorado, e quando ele chegar, vai estar facinho para ele. Gente, você está falando besteira. Gente, pega a Agenda 2030 da ONU com seus 17 aspectos lá, seus 17 objetivos. Eles falam sobre, por exemplo, saúde reprodutiva. O que é saúde reprodutiva? Tu sabe? É liberar o aborto. Igualdade de gênero. A gente está vendo, né, o mês do orgulho, né? Como que tá? O Felipe estava lá no Canadá ontem, né? Tinha uma passeata lá. Está no mundo todo, gente. Em Israel tem. Em Tel Aviv tem. Tem a marcha lá, tal, não sei o quê. Entende? Então assim, gente, talvez você pense assim, mas eu me daria bem nesse crédito social. Cara, e se a religião cristã for proibida de uma vez? Você tem um aplicativo da Bíblia no seu celular? Você tem certeza que eles não conseguem monitorar isso? Opa! No Paquistão agora, no ano passado, o Talibã entrava dentro dos ônibus e ficava olhando no celular das pessoas se tinha um aplicativo de Bíblia. Quem tinha, eles já tiravam do ônibus e fuzilavam ali no meio da rua. É isso. Na China, essa semana, aconteceu algo assim que eu fiquei triste. Cara, como que eu fiquei triste? Um pastor de uma igreja chinesa convidou alguns irmãos para orarem na sua casa. E a China fala que é proibido cultos domésticos. Você sabe o que aconteceu com ele? Cortaram a água e a luz dele, e o gás. Cortaram a água, a luz e o gás. Está vendo como que todas as tecnologias estão combinando para uma governança global e para esse cerceamento? O gás vem encanado, não é? Então eles podem cortar. A água também vem encanado, pode cortar. A luz também vem, eles podem cortar. Até os carros estão sendo digitais agora. É por sensor, é por digital, tem computador de bordo, tem sistema de multimídia, tem GPS. Os carros da Tesla andando sozinhos. Gente, se você for taxado no sistema do anticristo como sendo um contraventor, esquece, nem seu carro vai pegar, eles travam o seu carro. Calma, eu tenho que ir trabalhar, travou teu carro. Tu entra para dentro de casa, tua fechadura te tranca lá dentro, não abre mais, seu código não funciona. Na China estão fazendo isso em 2023. Travando os cristãos dentro da sua casa porque eles ousaram orar dentro da sua casa. O ditador da China, o Xi Jinping, ele pegou e falou, tira as imagens de Jesus, tira as cruzes das igrejas e coloca uma foto minha. E todo mundo tem que se submeter, senão vai para os campos de reeducação. Agora não é mais campo de concentração, é campos de reeducação. A IA será usada
de uma maneira, gente. Nós temos 3 tipos de IA, temos a específica, temos a geral e temos a superinteligência artificial. Nós estamos ainda no primeiro estágio, onde é criado uma inteligência artificial para fazer determinada tarefa muito bem, muito melhor do que o humano. Agora teve o boom do chat GPT, que produz textos e outras coisas assim, as pessoas estão, nossa. A capacidade dessas IAs, com computadores quânticos, e todas essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, vai chegar num patamar que não vai ter como. O anticristo, ele é Satanás na terra, que convenceu 1/3 dos anjos num lugar perfeito, diante da glória de Deus. Ele convenceu seres perfeitos, que não conheciam o que era pecado. O que ele fará no nosso mundo? Aí ele pega a IA, coloca todas as diretrizes que ele quer. Cria um sistema aqui de perseguição política. A IA cria. Tá, dá tudo. Vamos criar a nova religião, que nem fala. Vai ter a nova religião. E dentro dessa nova religião, tem um cara chamado... Eita, nós tem tanta coisa aqui, mas não vai dar tempo não. Uma reportagem que saiu agora, 14 de junho de 2023. Inteligência artificial poderá mudar a religião e criar uma nova Bíblia, diz historiador membro do Fórum Econômico Mundial. O historiador e escritor israelense Yuval Noah Harari previu que no futuro a inteligência artificial poderia mudar a religião e criar uma nova Bíblia. Prestem atenção, ele é judeu, esse cara. É a primeira tecnologia que pode criar novas ideias. A imprensa, o rádio e a televisão disseminam as ideias criadas pelo cérebro humano, pela mente humana, mas não podem criar uma nova ideia, disse ele durante um fórum. IA e o futuro da humanidade, que decorreu semana passada em Lisboa. Aí ele fala, Gutenberg imprimiu a Bíblia em meados do século XV. A imprensa imprimiu tantas cópias da Bíblia quanto Gutenberg ordenou, mas não criou uma única página nova. Só replicou, copiou, não criou nada novo. Nesse sentido, destacou que graças às inovações da IA, pode até escrever uma nova Bíblia. E presta atenção nisso aqui. Ao longo da história, as religiões sonharam em ter um livro escrito por uma inteligência sobre-humana, por uma entidade não humana. Em alguns anos, pode haver religiões que são realmente corretas. Basta pensar em uma religião cujo livro sagrado é escrito por uma IA. Isso pode ser uma realidade em alguns anos, previu Harari. Ele é judeu, ele é membro do Conselho do Fórum Econômico Mundial. Ele é um best-seller, ele é um dos maiores pensadores da nossa era. Ele é ateu. E sabe o que ele fala com as religiões? Aqui ele está falando que todas as religiões, com seus livros sagrados, foram criados por homens, pelo cérebro humano. Aquele povo que preservou o Velho Testamento, a Torá, os ditos dos profetas com tanto afinco, que davam a vida para proteger a palavra. Esse mesmo povo, olha como que eles estão agora, está falando assim, tudo que foi criado sobre religião foi da mente humana, de uma mente fraca. Agora sim surgirá algo que pode extrapolar tudo isso. E aí você entende para onde que está caminhando. E o anticristo vai usar de tudo isso. E, gente, quando fazer esse ecumenismo de religiões, a população vai amar. Vai amar, gente. Porque vai ser da moda, vai ser legal. Vai estar nas televisões, nas internets, em tudo. E você vai ter que se submeter, porque senão eles vão pegar e bloquear o seu dinheiro. Gê, mas como assim? É assim, gente. Vão vir crises econômicas. A internet, a tecnologia vai destruir muitas vagas de emprego.
muitas áreas sumirão. Vai vir fome, vai ter racionamento, então você vai ter que se submeter às diretrizes do anticristo. E eles vão fazer uma espécie de pagamento que é chamado de renda básica universal. A ONU já fala sobre isso hoje, gente. A gente pega lá nos 17 objetivos, a gente vê que a ONU fala assim, para sair da miséria, quem ganha abaixo de $1,90 por dia está na linha da miséria. Acima disso, saiu da linha da miséria. E eles falam, a gente tem que acabar com a desigualdade, com a pobreza. Então, o que acontece? Eles vão criar a renda básica universal. A Inglaterra começou a fazer isso. A Inglaterra vai distribuir 1.600 libras. Pô, quanto que está a libra? 6 conto por aí? Então, no Brasil, você falaria, nossa, tá bom. Não fazer nada e ainda ganhar ainda 8 mil reais por mês? Tá ótimo. Não é verdade? Só que assim, a própria ONU fala que será designado conforme cada região. E 1.600 libras na Inglaterra, você vai fazer uma compra na tua casa e pagar seu aluguel, porque o aluguel é 1.200 libras. Está entendendo? É o mínimo do mínimo, só para você sobreviver. E quem estiver passando fome, passando por tudo isso que passará, você acha que não vai aceitar isso, gente? Na Venezuela aqui, tem um monte de gente que é membro do partido do Maduro lá, sabe por quê? Porque o partido dá uma cesta básica por mês. E durante a última eleição, ele levou um cartão lá, e as pessoas levaram um cartão que era do partido, tipo para monitorar eles, uma maneira de monitorar eles, criaram, e ele era obrigado a votar no Maduro. Se não votasse no Maduro, não recebia cesta básica e morria de fome. É sério, gente. É sério. Morria de fome. Então, o sistema está preparado, está sendo colocado, introduzido. A última doença ajudou muito, certo? Eles terão domínio sobre todas as áreas que nós pensarmos. O imaginário da população já foi destruído, gente. Já foi destruído. Já foi destruído. Por exemplo, na Holanda agora, está tendo uma guerra, uma verdadeira guerra. A Holanda era a segunda maior exportadora de alimento do mundo. É o maior país agropecuário da Europa. A Holanda naquele tamanhinho. Os Países Baixos, a Holanda, é o maior produtor agrícola da Europa. O mundo está em fome, tá? Está com fome, tá ou não está? A África aí mesmo que o diga, Índia, Bangladesh, tantos lugares, Venezuela aqui do lado. Qual que seria o objetivo? Vamos produzir mais alimentos para alimentar essa população. O que eles fazem? Eles chegam no principal produtor de alimento da Europa e falam assim, vamos fechar fazendas aí. Por quê? Reduzir as atividades de gado com o objetivo de reduzir emissões de gases do efeito estufa. Política ESG, nossa pegada de carbono, vamos proteger o planeta. Calma aí, então vai morrer bilhões de pessoas de fome para proteger o planeta? Proteger do quê? Proteger quem? Mateus 24, gente, haverá fomes. Está entendendo? Então como que tu chega num país que vamos produzir mais alimento. Vamos procurar maneira de alimentar, de sustentar a população mundial. É por isso que eu te falo que quando a ONU chega assim e fala assim, vamos cuidar da África, vamos cuidar da sustentabilidade. Calma aí, a Holanda está tendo que se adequar a leis da União Europeia feitas por burocratas que não foram nem votados pela população. Não foi a população que votou neles, mas eles estão lá no poder. E no sistema do anticristo vai ser assim. Você vê como que o governo está tão obcecado em tirar nossas liberdades. Mulher presa por rezar em silêncio perto de uma clínica de aborto na Inglaterra. Uma senhora estava na frente de uma clínica de aborto
E em silêncio ela estava orando, na mente dela. Ela estava aqui, ó. A polícia passou, olhou e falou, o que você está fazendo aí? Ela falou, posso estar orando na minha mente. Você está orando na sua mente? Como assim? Revistou ela e levou ela presa. Porque passaram uma lei agora que não pode mais orar na frente de clínicas de aborto. Está entendendo? Pais podem perder a guarda de seus filhos se forem contra a transição de gênero. Calma aí, chega um moleque lá com 6 anos de idade e fala, quero mudar meu gênero. O pai e a mãe falam, não, você não vai mudar nada. Calma aí, vem um conselho tutelar, tira do poder dos pais o filho. É isso, gente. O sistema está aí. Mas já que você ficou com medo, voltando lá no começo, o nosso Senhor vem nos buscar. O nosso Deus vem nos buscar. A palavra fala lá em 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aleluia? Então, eu falei tudo isso, mas a verdade é que nós temos que estar preparados, porque o dia do arrebatamento nós não sabemos. Quanto tempo levará isso nós não sabemos. Mas nós sabemos que se nós estivermos segundo a vontade do Senhor, caminhando em santidade, buscando aproximação com Ele, buscando relacionamento com Ele, Ele virá e nos resgatará. E esse anticristo, todo poderoso, com todo esse sistema, com todas essas ferramentas, com todos os exércitos do mundo a favor dele, será destruído com o sopro da boca do nosso Senhor. Então assim, gente, o sistema já está aí. Mas antes desse sistema, o Espírito Santo já está aqui. Você pode colocar a mão no seu coração e falar assim, o sistema não vai dominar meu coração. Porque o meu coração é do Senhor Jesus. E eu sou o habitat do Espírito Santo. Então, irmãos, se firme mais com o Senhor. Você que está na sua casa, venha para os cultos. Você que está na sua casa, venha para o ensino bíblico. Você que está aqui, você que está na sua casa, que ouvirá essa pregação depois, se afunde na palavra do Senhor, leia. Mastigue ela. Mas não deixe o sistema do anticristo dominar a sua mente, a sua família. Nesse dia mesmo eu fui confrontado pelo Davi. A gente estava vendo um negócio lá na internet e de repente acho que o cara cortava uma árvore e ele ficava todo, não pai, não pode cortar a árvore. Porque está sendo ensinado essa cultura ESG de vamos salvar o planeta, vamos salvar o planeta, vamos salvar o planeta. Gente, Deus vai julgar a terra. Cairá fogo do céu, ondas se levantarão, terremotos. Há hoje uma cultura na terra que diz que a terra é mãe, a terra não é mãe. Nós temos um pai, ele é celestial. Não existe mãe terra. Quando o homem é expulso do jardim do Éden, Deus fala para Adão, vai e subjugue a terra. Vai e domine sobre a terra. Então nós temos que nos policiar até nisso. E blindar a nossa mente. Porque a palavra fala que haverá novos céus e nova terra. Tudo será mudado. A nova Jerusalém desce. O milênio do Senhor será instaurado aqui na terra. Nós somos cidadãos celestiais, também cidadãos terrenos, mas nós temos uma essência que é de um Deus eterno. E a terra não é eterna. A terra foi criada, mas Deus é eterno. A palavra não fala que Deus formou a terra com suas mãos, mas fala que te formou, que nos formou com as mãos. Ele veio e moldou.
o primeiro ser humano. Então você é muito mais que vencedor. Você é muito mais. Você não pode se amoldar pela cultura vigente nessa terra. Você não pode se amoldar pela cultura da ONU, da NON, do anticristo, de nada disso. Você tem que buscar a cultura dos céus e implantar o reino. Porque o Senhor Jesus fala que virá a escuridão. Mas antes que venha a escuridão, nós temos que pregar o Evangelho. Usa suas redes sociais para pregar. Prega no seu emprego. Prega na sua faculdade. Prega na sua família. Não se canse de falar de Jesus, fale mesmo. Pô, mas eu não tenho o dom de pregar, então cata sua rede social, cara, e repercute conteúdos que sejam cristãos, que sejam salvíficos, que sejam para salvação, que sejam para a redenção do ser humano. Usa o seu perfil no Instagram, no Facebook, onde for, para que ali seja um propagador da glória do Senhor. Chegou o tempo, irmãos. Chegou o tempo, eu não vou temer o anticristo, sabe por quê? Eu não vou temer, porque ele será destruído com o sopro da boca do Senhor. E eu estarei vendo todas essas coisas lá no céu, junto com o Cordeiro. E eu vou falar mais para você, se fosse para ficar também, eu ficaria. Porque no primeiro século, lá na igreja primitiva, aquele povo era homem como eu sou homem, mulher como você é mulher. E quando eles eram levados para os coliseus, que vinham os leões, os tigres para devorá-los, quando as feras não atacavam eles, sabe o que eles faziam? Aquele povo saía doido para cima dos leões, para bater nos leões, para os leões matarem eles. Porque era uma honra morrer por Jesus. É uma honra morrer pelo Cristo. Eu sonho por morrer pelo meu Jesus. Eu não sei se esse é o plano que ele tem. Mas se ele falasse para mim, Gê, vai para um Irã da vida. Você vai pregar lá. E assim como Paulo é revelado a Paulo que Paulo morreria. Nossa, pensou, Paulo? Pô, Paulo, você vai lá para Roma lá e lá você vai ser preso, você vai ser morto, cara. Se falasse isso para mim assim, Gê, você vai ir lá para o Iraque, você vai ser preso lá, você vai morrer pelo meu nome. Eu falaria, Senhor, não sou digno. Mas eu vou. Chega, gente, de tempo de moleza. Vamos para cima. Porque pouco tempo nos resta. Amém?